E aí, gente, tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje de História do Piauí, iremos iniciar com a correção, tá? Lá da página 100, certo? Na página 100, nós temos aí a primeira questão, falando que apesar de derrotados, a luta dos campo-maiorenses representa um marco na história de nosso estado. Qual é a importância da Batalha do Genipapo para o processo de independência do Piauí? Essa batalha nós sabemos que foi a partir da luta do povo, né, querendo a sua liberdade, querendo melhorar de vida. E aí, a partir disso, desses desejos, desses objetivos, eles foram à luta, né? Eles foram em busca disso. E aí foi um marco muito importante, porque foi a partir daí que o Piauí ele foi conseguindo a sua liberdade, a sua independência, né? A partir da luta do povo pela sua liberdade. Na número 2, pede para você observar o mapa e seguir as instruções. Aí, letra A, circule de vermelho no mapa a capital piauiense durante o período em que ocorreu a Batalha do Genipapo. Nós sabemos que a capital piauiense durante esse período aí era quem? Oeiras. Então, você iria circular de vermelho a cidade de Oeiras, certo? Letra B, circule de azul no mapa o primeiro município piauiense a declarar a independência. Nós sabemos que foi Parnaíba. Você vai circular de azul, Parnaíba. Circule de amarelo no mapa o município piauiense onde ocorreu a Batalha do Genipapo. Foi em Campo Maior. Então, em Campo Maior você iria circular de amarelo. Terceira questão, nós temos aí um quadro com algumas palavras que você iria completar essas frases, né? Com as palavras que melhor se encaixam, que dão sentido. O príncipe regente Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Essa todo mundo sabe, ninguém pode esquecer, né? E tracinho, na letra B, foi a primeira cidade piauiense a declarar a independência no dia 19 de outubro de 1822, Parnaíba. Letra C. A Batalha do Genipapo ocorreu no dia 13 de março de 1823, na cidade de Campo Maior, às margens do rio Genipapo. O rei de Portugal envia as tropas do Major Fidié para a cidade de Oeiras, que era a capital piauiense na época, certo? Todo mundo fez a correção direitinho? Agora, gente, nós vamos falar sobre o balaio. Alguém já ouviu falar o que é um balaio? O balaio, ele é um cesto, como mostra aí na imagem, geralmente feito de palha, né? E vocês já ouviram também falar em balaio de gatos? Balaio de gatos geralmente a gente vê que é uma expressão que significa uma confusão, sabe? Um balaio de gato, uma confusão. Então, começando aí nessa página 102, diz assim, o povo quer melhorar de vida, lá em cima. E aqui mais embaixo, já no conteúdo, fala, o balaio chegou. Será o que é isso? Bom, gente, o Brasil, após ele conseguir a sua independência, o início aí da sua independência foi bem complicado. Por quê? Porque eles estavam se adaptando, né, a essa liberdade, a tomar as rédeas da situação, o controle. E aí foi um pouco difícil no começo. Então, diz aí que após a consolidação da independência do Brasil, as províncias retomaram sua rotina, agora pertencentes a um país politicamente livre. Então, eles tiveram que se adaptar a isso. No entanto, as estruturas sociais e econômicas não foram alteradas substancialmente, ou seja, eles queriam a liberdade para ver se eles conseguiam melhorar de vida, ter condições melhores, só que isso não aconteceu imediatamente. Infelizmente, as pessoas que eram menos favorecidas, que tinham menos oportunidades, mais humildes, mais pobres, elas ainda continuaram nessa situação. E aí, diz aqui, continuando o texto, o povo mais humilde das províncias do Piauí e do Maranhão continuava a ser explorado
Quem eram essas pessoas? Os negros eram escravizados, os índios dizimados e os vaqueiros explorados. Então, essa situação com as pessoas mais humildes, infelizmente, ainda continuou, mesmo após a sua independência. E aí, com esse início aí de independência, de liberdade, a política do Brasil, ela teve algumas instabilidades. Então, o Brasil ele estava em uma situação de instabilidade econômica e política. Tiveram alguns desentendimentos políticos nessa época. E aí, Dom Pedro I, que era o que controlava, que governava o Brasil, ele abdicou do trono brasileiro e partiu para Portugal, foi embora para Portugal. Quem foi que ele deixou aqui? Ele deixou seu filho de apenas 5 anos, ainda incompleto, que era o Pedro de Alcântara, que com o passar do tempo, que ele foi chamado de Dom Pedro II, né, o seu filho. E aí já pensou uma criança de 5 anos, que era o seu sucessor, já que o pai dele abdicou o trono, já pensou uma criança de 5 anos governando um país? Como é que ia ser? Então, por ele ser menor de idade, ele não podia tomar o controle dessa situação. Então, o que aconteceu? O Brasil ele passou a ser governado pelos deputados das províncias, né, de cada província. E aí começou assim o período regencial, tá? Onde o Brasil ele foi governado pelos deputados provinciais. E aí, com tudo isso, as elites agrárias e comerciais, eles começaram a disputar o controle político, o que agravou ainda mais, o que piorou ainda mais a situação das pessoas mais humildes, porque as elites mais elevadas brigavam entre si pelo domínio daquele local e acabavam... e aí as pessoas mais pobres, elas acabavam sendo esquecidas, né? Continuavam na pobreza. Com o agravamento político entre os diversos partidos que se formaram no Brasil, a situação social foi tornando-se cada vez mais tensa, porque cada um pensava em si, cada partido político pensava nas suas, como é que eu posso dizer? Pensava apenas em si, no que ele poderia, pensava em sair ganhando, né? Não pensava nas outras pessoas, principalmente nas classes mais baixas, né? Que não tinham tantas oportunidades. Aí nós temos aqui, bem no finalzinho da página 103, no dia 13 de dezembro de 1838, um grupo de vaqueiros liderados por Raimundo Gomes invadiu a cadeia da Vila da Manga, no Maranhão, para libertar amigos presos. Começava assim a revolta que chamamos a revolta abalaiada, tá? E por que nós chamamos assim a balaiada? Porque esse movimento aí, né, das pessoas, de alguns vaqueiros quererem soltar as pessoas, os seus amigos, né, que eram presos, às vezes injustamente, as classes menos favorecidas, esse movimento aí, ele se estendeu, né? Ele começou no Maranhão, na Vila da Manga, no finalzinho de 1838, mas ele se estendeu também no Piauí e no Ceará. E no Piauí foi aí em 1839 já, e esse movimento no Piauí, ele foi liderado por quem? Por Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. E ele era um fabricante de balaios, dessas cestas aí que nós podemos ver na página anterior, esses cestos de palha. Então, foi a partir daí que essa revolta, que esse movimento começou a ser chamado de abalaiada, por conta do líder desse movimento aqui no Piauí ser fabricante de balaios. E aí as pessoas que seguiam ele também, que participaram do movimento, começaram a ser chamadas também de balaios, certo? Continuando aqui, Cosme Bento, líder quilombola, à frente de 3.000 negros, se juntou aos outros líderes da revolta. Então, esse movimento ele foi ganhando cada vez mais força e as pessoas mais humildes, né, os escravos, os negros, os índios, os mestiços, as pessoas e outras pessoas, né, que compunham, que
participavam da classe mais baixa, todos eles entraram também, né, nesse movimento aí, em busca de melhores condições de vida, e que eles queriam, na verdade, assim, que as pessoas enxergassem eles, né, isso, para que eles também tivessem voz. Vaqueiros, índios, negros e outras camadas populares demonstravam assim sua insatisfação contra a miséria e contra os privilégios de fazendeiros e grandes comerciantes da região. Após muitas batalhas com vitórias de ambos os lados, o movimento ele começou a se enfraquecer. A partir de quando? Porque esse movimento ele acontecia no Piauí, Maranhão e Ceará, e aí chegou uma época que eles invadiram Caxias, no Maranhão. E aí, nesse local, as pessoas, os governantes, eles ficaram com receio, né, do balaio tomar conta, inclusive, da sua capital, São Luís, e aí eles começaram, né, os conflitos também nessa região de Caxias. Aí o que foi que aconteceu? O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, ele foi nomeado para governar também essa região aí. E aí, com isso, a partir dele governando esse local, ele conseguiu parar com a rebelião, parar com esse movimento. E aí, como ele se tornou muito importante, esse coronel, por ele conseguir parar esse movimento, com o tempo, ele foi chamado de Barão de Caxias e logo mais ele começou a ser chamado de Duque de Caxias, por ele ter sido muito importante aí nesse movimento, tá bom? Aí nós temos uma imagem mostrando tropas do Império se preparam para atacar os revoltosos da balaiada, né? Nós temos aí na imagem mostrando. Gente, nós podemos perceber que esses movimentos sempre tiveram ao longo da história, né? Hoje em dia nós vemos na TV, nos jornais, que as pessoas elas reivindicam, né? Elas lutam, elas vão para as ruas, vão atrás dos seus direitos. Nós podemos ver que esses movimentos eles sempre existiram, né? Ao longo da história. Então, gente, agora vocês irão responder, tá? A página 104 e 105, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar. E é isso, na próxima aula a gente se encontra, tá? Até amanhã. Beijinhos!